Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui, olha só, sobre noções de direito da antidiscriminação. Uma aula bônus aí para você, que é de um conteúdo que é cobrado lá na parte de noções de formação humanística, beleza? Bem, galera, no nosso roteiro nós vamos trabalhar com esses seguintes pontos. Primeiro eu vou falar sobre o conceito de direito da antidiscriminação, né, para a gente saber do que é que a gente está falando aqui. Depois a gente vai entrar em alguns temas fundamentais, os temas mais importantes do direito da antidiscriminação, que são a ideia de igualdade, alguns debates sobre alguns pontos de vista sobre igualdade, a questão do preconceito, que é preconceito, discriminação indireta, que é chamada na doutrina norte-americana de disparate treatment, discriminação indireta, que é o disparate impact, vamos falar sobre discriminação indireta, alguns outros tipos de modalidades, né, outras modalidades de discriminação e finalmente falar sobre ações afirmativas, beleza? São esses aí os nossos pontos, vamos começar falando sobre conceito. Qual foi o conceito que eu elaborei aqui para a gente visualizar bem o que é o direito antidiscriminatório ou direito da antidiscriminação? É o ramo ou subramo do direito que estuda as normas jurídicas que visam a proteção de indivíduos pertencentes a grupos vulneráveis e minorias. Então, assim, existem várias formas de visualizar o direito da antidiscriminação, mas eu gosto dessa forma. Olha, nós estamos aqui estudando as principais normas jurídicas que protegem grupos que estão em situação de desvantagem na sociedade. Então, os grupos vulneráveis e as minorias. Então, a ideia do direito da antidiscriminação é essa, lembrando assim que o que nós estudamos nesse ramo ou sub-ramo do direito envolve normas jurídicas internacionais e internas, tá? Então nós estudamos normas internacionais, estudamos normas internas também, mas assim muito do desenvolvimento dessa disciplina ocorreu lá nos Estados Unidos. Então a gente está sempre fazendo referências ao que a doutrina norte-americana desenvolveu a respeito desses conceitos e também sobre a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Vocês vão ver isso que durante a aula nós vamos fazer várias referências à doutrina norte-americana e à jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, justamente porque foi lá que se desenvolveu assim bastante o direito da antidiscriminação e que acabou influenciando esse estudo em outros lugares do mundo, como aqui no Brasil, tá bom? Então, beleza. O primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o de igualdade. Nós estamos muito familiarizados com aquela ideia de igualdade formal e material, né? Formal, aquela igualdade, todos são iguais perante a lei, né? E a igualdade material, que é a igualdade na lei, né? Que é aquela igualdade em que se busca tratar as pessoas diferentes de um modo diferente até que elas se igualem, né? Até que elas encontrem no mesmo nível de igualdade de oportunidades. Essas são as duas ideias assim, da dogmática, vamos dizer assim, mais europeia e que está aqui no Brasil também com muita força, mas na literatura norte-americana existem outros debates que são importantes também e são muito ali próximos ao direito constitucional que vale a pena trazer aqui para vocês se ligarem e terem aí, vamos dizer, uma noção dessas teorias que estão em debate lá nos Estados Unidos. A primeira discussão que existe sobre igualdade é entre a corrente chamada procedimentalista e a corrente substancialista. Para a corrente procedimentalista, o princípio da igualdade se preocupa basicamente com a igualdade na deliberação democrática. Então tem que se garantir a igualdade dos diversos grupos lá no debate democrático para que as medidas legislativas sejam aprovadas com a influência de todos esses grupos. Então, somente seria autorizada uma interferência do Poder Judiciário para garantir a igualdade se ficar verificado que algum grupo não foi suficientemente representado naquele debate democrático, tá? No debate lá no parlamento. Então essa seria uma primeira visão da igualdade, a visão procedimentalista. Mas se opõe a essa perspectiva procedimentalista a perspectiva substancialista. O que é que a perspectiva substancialista se preocupa? Com a desigualdade entre os grupos sociais. Então, a
além de se buscar uma igualdade nas discussões, tem que se buscar igualdade também lá nas condições de realidade, da realidade social das pessoas. Então, existem grupos que vivem em condição de inferioridade hierárquica ou de subordinação. Então, o Estado tem a obrigação de adotar medidas voltadas para eliminar ou reduzir essas desigualdades da realidade, não apenas se preocupar com a igualdade lá no plano do debate democrático, para que todos possam participar do debate, mas também que todos tenham condições de vida, condições de sobrevivência, condições sociais em condição de igualdade. Tá? Beleza. O outro debate que tem é entre as correntes da antidiferenciação e as correntes da antissubordinação. A antidiferenciação é uma forma de ver o princípio da igualdade que se opõe a qualquer tipo de tratamento favorável, mesmo que seja para beneficiar um grupo que está em desvantagem. Então, assim, quem defende a antidiferenciação diz que todos são iguais perante a lei, e a lei não pode dar um tratamento favorável, vantajoso a ninguém, absolutamente ninguém. Nem a mulheres, por exemplo, em razão das suas peculiaridades, nem a pessoas com deficiência, nem enfim, a ninguém, né? A critérios raciais ou de populações originárias, não se pode admitir de nenhuma forma nenhum tratamento favorável. Então, o princípio da igualdade diz que todos são iguais e acabou, tá? Agora tem, se opõe à perspectiva da antidiferenciação, a perspectiva da antissubordinação, que é aquela que busca ter uma postura ativa para eliminar ou reduzir situações, né, de subordinação na sociedade. Então, a corrente da antissubordinação busca combater aquelas situações que colocam alguns grupos em posição de vantagem sobre outros grupos. Tá? Então, por causa dos caminhos que uma determinada sociedade adotou, alguns grupos sociais acabaram se tornando dominantes e se colocando sobre outros. Dominantes no sentido de presença nos meios políticos, ou de domínio dos meios de produção, né, da economia, enfim. Então não se admite que um grupo tenha essa posição de superioridade sobre o outro. Então, quem adota a perspectiva da antissubordinação entende que o Estado tem a obrigação de adotar medidas para reduzir ou minimizar essa situação de subordinação, que se dá apenas não só nesses exemplos que eu dei, como na política ou na economia, mas também como representação na mídia, ou então com escolaridade, com acesso à educação, acesso à saúde. Quando existem grupos que têm mais acesso à educação e à saúde, por exemplo, do que outros, a perspectiva da antissubordinação entende que o Estado é obrigado a adotar medidas que facilitem o acesso de grupos que estão afastados, né, que estão em desvantagem no acesso a esses bens, para que eles possam acessá-los. Tá? E outro debate que tem, ainda na questão da igualdade, se dá entre as correntes do multiculturalismo e do interculturalismo. Qual é a principal diferença entre essas duas correntes? O multiculturalismo defende que deve-se permitir, tolerar, possibilitar a convivência entre as diferentes culturas. Então, num mundo como o nosso hoje, né, em que há um fluxo muito grande de pessoas e que há muitas migrações, né, então, numa mesma sociedade podem existir várias culturas. O multiculturalismo preconiza exatamente que as diversas culturas tenham liberdade de conviver e que uma respeite a outra. Tá? O interculturalismo espera algo um pouco mais do que isso, mas espera que essas diferentes culturas dialoguem entre si, que se possibilite e que seja até estimulada a interação, a troca entre essas culturas. Tá? Então a diferença é que o multiculturalismo se preocupa apenas com a convivência, o interculturalismo se preocupa com a troca de experiências, com o diálogo entre as diferentes culturas. Beleza. Vamos trabalhar agora com o conceito de preconceito. Conceito de preconceito. Como o próprio nome diz, e é possível tirar da raiz etimológica, né, da palavra, e até como se comumente diz por aí, preconceito é uma ideia pré-estabelecida sobre alguma coisa, né?
Mas aqui o preconceito dentro das ciências sociais, mas especificamente aqui no direito da antidiscriminação, o preconceito pode ser definido aqui como, dessa forma, como as percepções mentais negativas em face de indivíduos e de grupos socialmente inferiorizados, bem como as representações sociais conectadas a tais percepções. Então veja, o preconceito ele tem a ver com uma imagem, né? Com a imagem que é construída mentalmente, né? Internamente, sobre determinados indivíduos ou determinados grupos. Tem muito a ver com estereótipos, né? Que você generaliza comportamentos específicos para um grupo e todos os indivíduos daquele grupo, né? Então, o preconceito é isso. O preconceito é algo mais interno e que pode passar, quando passa dessa representação, dessa imagem interna, se torna aí o que nós chamamos de discriminação. Então, discriminação designa a materialização no plano concreto das relações sociais dos preconceitos, né, de atitudes arbitrárias, comissivas ou omissivas relacionadas ao preconceito, que produzem violação de direitos dos indivíduos e dos grupos. Então, quando esse preconceito, que é algo interno, se materializa nas relações sociais e, consequentemente, afeta direitos das pessoas, os direitos das pessoas, então aí nós estamos diante de discriminação. E existem, pessoal, dois grandes tipos de discriminação que são desenvolvidos lá na literatura norte-americana, que é a discriminação direta e a discriminação indireta. Vamos falar aqui primeiro sobre a discriminação direta, que é chamada de disparate treatment. Disparate treatment. O que é a discriminação direta? É aquela discriminação intencional, tá? Em que a intenção é clara em se discriminar, em se dar um tratamento desfavorável a um indivíduo, a um grupo, em razão da sua cor, em razão da sua origem, em razão do seu gênero, em razão da sua orientação sexual, em razão da sua religião, tá? Então a discriminação direta é assim, quando a própria medida, o comportamento ou a lei tem essa intenção clara de discriminar, tá? Então, a doutrina classifica a discriminação direta em três tipos, tá? Em três tipos. A discriminação explícita, a discriminação na aplicação da legislação ou da medida e a discriminação na elaboração da legislação ou da medida. O que é uma discriminação explícita? É aquela discriminação que exclui expressamente um grupo, né? Diz, por exemplo, que as mulheres não têm direitos políticos, as mulheres não têm direito de votar. Essa é uma discriminação explícita, quando a lei diz, né? Exclui as mulheres dos direitos políticos. É uma discriminação explícita, tá? Quando diz que pessoas escravizadas, né, que negros, não têm direito à personalidade, à capacidade civil, por exemplo, né? Torna essas pessoas, tira a personalidade dessas pessoas, transforma em coisas, né? É uma discriminação explícita, é uma discriminação que, claro, a intenção é muito clara, a intenção é discriminar mesmo, dar um tratamento desfavorável, excluindo um determinado grupo, tá? Agora, a discriminação direta pode se dar também na aplicação da legislação ou da medida, ou seja, pode ser que a legislação ou a medida não sejam discriminatórias, mas no momento da sua aplicação, elas podem ser aplicadas pode ocorrer de forma discriminatória. O exemplo emblemático aqui é esse caso Iqbal versus Hopkins, de 1986, lá na Suprema Corte. Nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Tinha uma lei em uma cidade lá, dos Estados Unidos, que proibia, na verdade, que exigia que todas as lavanderias estivessem em lugares com alvenaria, né, estabelecimentos com alvenaria. Então tinha que ter alvenaria em todas as lavanderias. Mas essa lei possibilitava que a administração excepcionalmente autorizasse fora de estabelecimento de alvenaria, em barracos, por exemplo, né, em lugares de madeira e tal. Então a lei não tinha intenção discriminatória, né? A lei dizia, olha, a regra é essa, mas excepcionalmente pode-se autorizar lavanderias em estabelecimentos que não sejam de alvenaria. O que começou a se acontecer na prática foi que a autoridade local autorizava as lavanderias fora de estabelecimento de alvenaria, não estabelecimento sem alvenaria, para todos, exceto para a comunidade chinesa.
Então toda vez que chegava alguém lá, um descendente chinês ou um chinês lá, pedindo autorização para fazer a lavanderia no estabelecimento sem alvenaria, isso era proibido, era vedado, não era dada autorização, mas todos os outros era dado. Então, se verificou nesse caso concreto que havia uma discriminação direta na aplicação dessa lei. Tá? Embora a lei não fosse discriminatória, mas a sua aplicação estava sendo de forma discriminatória. E o outro caso é a discriminação na elaboração da legislação ou da medida. Então pode ser que alguma legislação, alguma medida seja elaborada com a intenção de discriminar um grupo, ainda que essa intenção não seja explícita, né, e que a discriminação não seja explícita. Então, eu adotei uma medida que parece que é tranquila, que é neutra, mas ela tem uma intenção de discriminar um grupo. Lá na Suprema Corte tem vários casos. O caso que eu acho mais emblemático é esse aqui, Griffin versus Calton School, de 1964, foi o seguinte: uma decisão judicial lá nesse condado determinou, na verdade proibiu a segregação racial nas escolas públicas. Tá? Então lá tinha várias escolas públicas municipais e o juiz falou, olha, é proibida a segregação. Então, negros e brancos vão estudar juntos no sistema público. Tá? Não pode ter segregação. Proibiu a segregação. O que foi então que as pessoas que não gostaram dessa decisão fizeram? Uma lei extinguiu todo o sistema público de educação, né? Fechou todas as escolas públicas e começou a dar bônus, benefícios fiscais e sociais para as pessoas estudarem em escolas privadas. Escolas privadas que, por sua vez, eram ainda segregadas, tinha separação entre negros e brancos. Então, nesse caso aqui, a Corte Suprema percebeu que ficou clara a intenção de que o fechamento das escolas públicas foi uma reação àquela decisão judicial que determinou a integração de negros e brancos, né, a dessegregação de negros e brancos. Então, a Corte falou, olha, essa lei que fechou as escolas públicas foi elaborada com essa intenção discriminatória. Então, essa lei é inconstitucional, tá bom? Então, esses são os três tipos de discriminação direta que existem na literatura do direito da antidiscriminação, beleza? Mas a discriminação também, galera, pode ser indireta, que é o chamado disparate impact, ou seja, medidas que são aparentemente neutras, né, do ponto de vista de grupos, né, não está discriminando nenhum grupo, tal, mas elas causam um impacto desproporcional sobre determinados grupos. Então, assim, não precisa nem discutir o elemento da intencionalidade aqui, porque o que diferencia a discriminação direta da indireta é a intencionalidade. Isso é o mais importante para você lembrar aqui, tá? Qual é a diferença da discriminação direta para a indireta? É a intencionalidade. Na direta, há a intenção de discriminar. Na indireta, não necessariamente. É irrelevante se verificar se tem intenção ou não na discriminação indireta, tá? Então as medidas são neutras, mas elas causam um impacto desproporcional em determinados grupos. E o julgamento aqui emblemático, no caso da discriminação indireta, né, nessa classificação de discriminação, a indireta, foi esse caso aqui, Griggs versus Duke Powers, de 1971. Esse aqui é o caso mais importante. O que foi que aconteceu aqui no caso Griggs? Uma empresa estabeleceu critérios de admissão de empregados e de promoção dos empregados que lá estavam, baseados no grau de escolaridade e em testes de inteligência. Então, só poderia ser admitido para trabalhar lá na empresa quem tivesse determinada escolaridade e também será promovido também quem tinha esse grau de escolaridade ou que fosse aprovado em algum teste de inteligência. O que se verificou lá nesse caso é que essa exigência não tinha nenhuma conexão não era necessária, não tinha nenhuma conexão com os cargos lá da empresa. Então a escolaridade não tinha nenhuma finalidade específica, né? Não tinha conexão, adequação com a atividade econômica da empresa.
e que essa exigência tinha um impacto desproporcional sobre os afro-americanos, porque eles tinham escolaridade menor. Consequentemente, o que aconteceu foi que a composição étnica, né, dessa empresa era totalmente diferente da composição da comunidade. Então a comunidade tinha lá, vamos supor, tinha metade brancos e metade negros. Lá nessa empresa acabou que ela ficou com 1, 2, 3%, por exemplo, de negros, por causa dessa medida. Então a corte falou, olha, essa exigência aí é neutra, não estou dizendo que tem a intenção de discriminar, mas ela acaba gerando uma discriminação indireta, porque ela tem um impacto desproporcional sobre a comunidade afro-americana, que tem escolaridade menor do que os brancos. Tá? Então, foi assim que a Corte desenvolveu essa teoria da discriminação indireta, tá? Que é considerada por nós aí na literatura do direito antidiscriminatório até hoje. Tá? Então, o que é que diferencia a discriminação direta da indireta? A intencionalidade. Na direta tem intenção, na indireta não. Na indireta nós temos uma medida neutra, né, mas que produz um impacto desproporcional sobre determinados grupos. Beleza? Tranquilo? Mas hoje nós falamos também em outros tipos de discriminação também, que são muito importantes. Uma que se fala bastante é a chamada discriminação interseccional. E o conceito de interseccionalidade já apareceu em provas da magistratura, mesmo antes de se cobrar o direito antidiscriminatório. O que é a discriminação interseccional? É aquela discriminação que resulta da interação ou da convergência de diversos critérios discriminatórios. Então você deve levar em conta, num caso de discriminação, que a discriminação que uma mulher branca sofre por ser mulher é diferente da discriminação que uma mulher negra sofre, tá? Porque o gênero com a cor aqui interage, gerando um novo tipo, um tipo diferente de discriminação. E quando essa mulher negra é pobre, ou ainda é pessoa com deficiência, ou ainda é de uma orientação sexual minoritária também, isso gera implicações maiores, diferentes, que devem ser consideradas, inclusive, na hora de se determinar uma reparação para eventual tratamento discriminatório. Tá? Então, a discriminação interseccional é essa que leva em conta os diversos critérios discriminatórios. Tá? Eu coloquei até um caso aí, caso González Luis versus Equador, que foi um caso em que a Corte Interamericana reconheceu a discriminação interseccional. Nesse caso aí, uma menina que contraiu AIDS por causa de uma transfusão de sangue foi proibida de frequentar uma escola. E aí a corte reconheceu, olha, isso aconteceu porque ela era uma menina, porque era pobre, pessoa com deficiência, né, gerando uma situação ainda mais complexa por causa desses diversos fatores aí de discriminação. Existe a discriminação institucional também, pessoal, que é o tratamento desfavorável operado pelas instituições públicas e privadas conforme estereótipos negativos. Então, uma discriminação institucional pode operar de diversas formas. Ela pode operar tanto no acesso a uma instituição. Então, assim, tem registros aí de que, por exemplo, o Itamaraty, o Instituto Rio Branco, tinha uma postura de exigir, isso é registrado historicamente, tá? Exigir pessoas de boa aparência, né? O que indica que queria excluir, que a intenção era excluir pessoas que não se encaixavam no padrão específico de aparência, né? Então, ele queria que entrassem pessoas brancas, queria excluir pessoas negras e pardas, né? Então, essa discriminação pode ser no acesso à instituição, pode criar dificuldades para determinados grupos acessarem a instituição. E a discriminação institucional pode se dar também na função dessa instituição. Então, uma instituição como o Poder Judiciário ou como a polícia, por exemplo, pode tratar, ter uma postura institucional de tratar de uma forma diferente determinadas pessoas, né? De determinados grupos. Aí seria uma outra face da discriminação institucional, né? Tem uma no acesso e outra no próprio funcionamento da instituição.
E aqui tem a ver, entra até o tema do profiling, ou racial profiling, ou perfilamento racial, né, que está até em debate no Supremo Tribunal Federal. O caso está suspenso, mas no Supremo Tribunal Federal se discute também essa questão de escolher alguém para fazer uma abordagem somente por causa da cor. Né? Às vezes tem, sei lá, no próprio auto de prisão. Né? Então, o Supremo está debatendo isso, a questão do perfilamento racial. E, finalmente, aqui a questão da discriminação estrutural, que é a existência de mecanismos sistêmicos que promovem a exclusão de grupos nas diversas dimensões da vida. Então, alguns grupos podem ser estruturalmente excluídos, né, por causa do próprio funcionamento da sociedade, né, por causa do lugar que essas pessoas moram, da forma como essas pessoas são tratadas pelas instituições, né, enfim, da educação. Então, a pessoa fica excluída da educação, fica consequentemente excluída do acesso a determinados cargos, determinadas posições, determinados empregos. E aí o que gera uma falta de representatividade em determinadas empresas, determinados lugares, né, que vai retroalimentando essa discriminação estrutural. Então, exclui determinados grupos do acesso à saúde, do acesso à educação, do acesso à justiça e por aí vai. Então, a discriminação estrutural também ela está aqui fora do âmbito da intencionalidade. Né? Ela está no âmbito do próprio funcionamento da sociedade, que como um looping, né, vai ali reproduzindo determinadas medidas, determinadas exclusões, que vão se reforçando e deixando de fora do acesso a determinados bens, determinados grupos de pessoas. Tá? Então isso aí é que é a discriminação estrutural. Beleza, olha só, questão FGV, que caiu em prova de juiz em 2022. A questão foi a seguinte. O Brasil é signatário de diferentes convenções de direitos humanos que vedam várias formas de discriminação direta. Você, contudo, se depara com uma situação que se caracteriza discriminação indireta, ou disparate impact. Tal situação se caracteriza quando a. Ocorre alguma distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha o propósito ou efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício, impede igualdade, direitos humanos e liberdades fundamentais em qualquer campo da vida humana. Isso aqui é a própria discriminação direta, né? Que é o conceito tradicional de discriminação. B. Um ato deliberado e intencional. Já ficou fora da discriminação indireta, né? Porque a discriminação indireta não é deliberada e intencional. C. Certas políticas, práticas e normas com natureza universal e neutras em relação aos seus destinatários produzem consequências menos gravosas para um grupo e mais gravosas para outro grupo, sem que haja uma justificação razoável para isso. Letra C é a correta. Isso aí é que é discriminação indireta. Beleza? Letra C. Show? Beleza? Agora vamos falar sobre ações afirmativas. A literatura diz que existem duas formas de concretização da igualdade material, né? Ou seja, dar a todo mundo igualdade de oportunidades, né? Tratar pessoas desiguais de forma desigual para que todas tenham ali as mesmas oportunidades na sociedade, todas possam alcançar o seu ideal de vida boa, né? Duas formas. Existem políticas universalistas, que são medidas estruturais que abrangem um número indeterminado de indivíduos. Então, o Estado pode aumentar o acesso à educação, por exemplo, para todo mundo. É uma política universalista. Ela vai certamente contribuir para a concretização da igualdade material. Tá? Mas existem outros tipos de políticas também, que são chamadas políticas ou ações afirmativas, e na definição de Roger Halpe Hills, são medidas que se valem de modo deliberado de critérios raciais, étnicos ou sexuais, com um propósito específico de beneficiar um grupo em situação de desvantagem prévia ou de exclusão em virtude de sua respectiva condição racial, étnica ou sexual. Então, o poder público pode fazer o seguinte, olha, com medidas estruturais aqui, eu vou demorar talvez assim uns 300 ou 400 anos para poder permitir que as pessoas tenham igual acesso à educação, por exemplo. Mas existem grupos, eu posso ter uma medida mais eficiente, eu sei quais são os grupos que estão mais excluídos. Então eu vou criar medidas para facilitar o acesso desses grupos à educação. Então isso é com a ação afirmativa, ou política afirmativa, é uma medida em que dá um passo ativo mesmo, por isso que é afirmativo, né? Para viabilizar, para facilitar o acesso de determinados grupos
a determinados bens, tá bom? Então isso aqui são ações afirmativas. Agora, qual é o histórico das ações afirmativas, né? Tem gente que pensa que nasceu nos Estados Unidos, mas não, nasceu lá na Índia, né? No Government of India Act de 1935, que foi uma lei que garantiu a representação de alguns grupos assim mais excluídos lá no parlamento da Índia. Tá? Então foi esse o primeiro exemplo, né, de ação afirmativa. Nos Estados Unidos, esse tema se desenvolveu também de uma forma bastante interessante, em que, num primeiro momento, ali nos anos 60, se intensificaram as medidas de combate à discriminação. Então, várias medidas, proibindo a discriminação no emprego, proibindo a discriminação nas escolas, proibindo a discriminação na administração pública, né? Várias medidas foram sendo adotadas assim, numa primeira fase. Num segundo momento, começaram a se adotar medidas propriamente afirmativas, políticas propriamente afirmativas, em que começou a se viabilizar o acesso, né, principalmente de afro-americanos, a determinados serviços. E o caso aqui que eu destaquei dessa segunda fase foi esse caso aqui do United Steelworkers of America versus Weber, né, de 1979. Nesse caso aqui, a Suprema Corte chancelou uma política afirmativa de uma empresa privada. A empresa falou o seguinte: olha, eu vou facilitar o acesso de afro-americanos aqui nos meus quadros, até que eu tenha um número que seja proporcional da minha comunidade. Então eu vou facilitar o acesso de negros para que eu tenha aqui, por exemplo, minha comunidade, como aquele exemplo mais cedo, né? Se a comunidade é metade branco, metade negros, por exemplo, assim, generalizando e facilitando bastante a conta, né? Porque nós sabemos que tem outras minorias também, mas se tem 50% brancos, 50% negros, então eu quero que a minha empresa tenha espelhe essa proporção. Então, eu vou facilitar o acesso de afro-americanos para que ela fique assim. Então, pessoas brancas se sentiram discriminadas, foram até a Corte Suprema dos Estados Unidos, e aí a Suprema Corte falou que essa política era constitucional, não violava o princípio da igualdade, ou a Equal Protection Clause, né? Equal Protection Clause, lá da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Mas eu quero destacar mais alguns casos. Por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos pacificou o entendimento em que ela admitiu ações afirmativas no acesso ao ensino superior, porque essas ações afirmativas viabilizavam uma finalidade primordial, que seria a promoção da diversidade no ensino superior, né? Considerou essa uma finalidade importante, né? Que por isso seria compatível com o princípio da igualdade e a adoção de ações afirmativas. Mas não se admitiria, por exemplo, cotas, né? Um sistema de cotas em que você separasse vagas para afrodescendentes ou asiáticos ou de qualquer minoria, tá? Então, a Suprema Corte admitiu ações afirmativas desde que não constituíssem cotas. Esse precedente vem lá de 1978, no caso Bake, depois vem o caso Gratz versus Bollinger, em 2003, e Grutter versus Bollinger, em 2003, em que também a Suprema Corte consolidou esse entendimento, né? As ações ou políticas afirmativas raciais para acesso ao ensino superior são admitíveis desde que não existam cotas, separação de vagas de acordo com a raça. Bem, vocês devem ter ouvido falar que em junho de 2023 isso mudou. Então, nesse caso aqui, Students for Fair Admissions versus Harvard, agora em junho de 2023, a Suprema Corte superou esses precedentes anteriores. Teve o overruling, né? Ela revogou os precedentes anteriores para proibir qualquer tipo de ação afirmativa no acesso ao ensino superior. Então, hoje, a Corte, o entendimento atual, né, é que não se admite nenhum tipo de critério racial para admissão no ensino superior. Então, está proibido. Estão proibidas as ações afirmativas no acesso ao ensino superior nos Estados Unidos. Tá? A Suprema Corte, durante toda a história dela, ela tem esses movimentos, né? Varia de acordo com a sua composição
e vai examinando cada caso concreto, criando critérios ali para aquele caso, sem criar critérios mais gerais. Mas o entendimento que existe hoje é esse. De junho de 2023, as cotas raciais são proibidas nas universidades dos Estados Unidos. Bem, e aqui no Brasil, pessoal? Aqui no Brasil nós temos previsão na Constituição de ações afirmativas. Tem previsão de ações afirmativas para as mulheres no mercado de trabalho. Tem para pessoas portadoras de deficiência no serviço público. E tem aqui de culturas populares, indígenas e afro-brasileiras de outros grupos que devem ter a sua cultura protegida, né? Então são algumas previsões de ações afirmativas para proteger determinados grupos na Constituição. E na lei também tem, né? São várias leis e resoluções, eu destaquei aqui essas três. Uma que prevê ações afirmativas, né? Cotas em universidades federais e instituições federais de ensino técnico para regressos de escola pública, hipossuficientes, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Tá? Então tem cotas para essas categorias aqui nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico. Veja que algumas delas são mais polêmicas, outras não, né? Algumas ninguém fala nada, outras as pessoas têm uma revolta muito grande. Né? Tem aqui a Lei 12.990 de 2014 cotas para negros em concursos públicos federais, né? 20% para negros, né? Pretos e pardos. E tem a Lei 8.213 que prevê cotas nas empresas para pessoas com deficiência. Tá? Dependendo da quantidade de empregados, né? Tem que ter uma determinada quantidade de pessoas com deficiência empregadas. Beleza, agora eu quero destacar com vocês aqui alguns julgados do STF que falaram sobre ações afirmativas e já adianto que o Supremo admite ações afirmativas, tá? Considera que as ações afirmativas são compatíveis com o princípio constitucional da igualdade. Então aqui nessa DPF 86, que tem a ver com cotas no ensino superior, o Supremo falou assim: não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material, previsto no caput do artigo 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão, seja de políticas de cunho universalista, lembra que tem dois tipos, né? De cunho universalista, seja de ações afirmativas. E fala, a metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias. E na ADC 40, que foi sobre cotas no serviço público, o Supremo falou: é constitucional a Lei número 12.990 de 2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. E aí, sobre o critério para avaliar, né, se as pessoas têm direito à cota ou não, o Supremo falou: é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa. E aí algumas regras específicas, né, que o Supremo falou que devem ser observadas nos concursos públicos. A administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros. Primeiro, os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases do concurso. 2. A reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público, não apenas no edital de abertura. E 3. Os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa que só se aplica em concursos com mais de 2 vagas. E 4. A ordem classificatória obtida a partir da classificação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. Tá bom? E aqui só uma questão que caiu na prova TRF4 2022, para a gente encerrar a aula. Caiu a seguinte questão: no sistema interamericano de direitos humanos, a reprovação de discriminação individual e institucional, sem todavia reconhecimento da dimensão estrutural da discriminação, nem de sua relevância jurídica. Por sua vez, a reprovação jurídica da discriminação indireta no direito brasileiro é anterior à incorporação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância ao direito brasileiro, instrumento normativo internacional que dispôs expressamente sobre esse conceito. Veja só, pessoal, o sistema interamericano tem reprovação da discriminação estrutural, falei isso em vários casos, inclusive casos que envolvem o Brasil, né? No caso lá de... Eu esqueci o nome da mulher, acho que é a Márcia Cláudia ou Maria Cláudia, eu esqueci o nome dela, foi
uma das últimas condenações, a Constituição Americana falou que existe no Brasil um sistema de discriminação estrutural contra as mulheres, né? Então tem várias situações, no caso também dos trabalhadores da fábrica de fogos, a Corte Interamericana falou isso, tá? E essa questão da discriminação indireta no direito brasileiro é o seguinte: essa convenção aqui, Interamericana contra o Racismo, ela fala expressamente sobre a discriminação indireta, tá? Fala expressamente lá que a discriminação indireta o que é discriminação indireta e proíbe a discriminação indireta também. Mas Roger Halpe Rios, que foi quem elaborou essa questão aqui, ele entende que a discriminação indireta já era vedada antes mesmo, né? É vedada antes mesmo. Então essa segunda parte, antes mesmo da incorporação dessa convenção. Então essa segunda parte está até correta, mas a primeira parte desse item está errada. Letra B. Desigualdades e discriminações estruturais devem ser levadas em consideração por juízas e juízes na condução das audiências, na escuta das partes e de seus argumentos, bem como na produção da prova pericial, o que requer, inclusive, circunscrever quesitos que tracem as motivações decorrentes dos processos interseccionais de opressão, como gênero, raça e orientação sexual. Perfeito, correto, tá? Inclusive, nesse mesmo caso que eu mencionei anteriormente, a Corte Interamericana falou sobre a necessidade de o Poder Judiciário também levar em conta a perspectiva de gênero no seu julgamento. Letra C. Multiculturalismo e interculturalidade são perspectivas que resultam fundamentalmente na mesma compreensão em posturas judiciais? Não, né? Multiculturalismo nós vimos, é convivência, interculturalidade é diálogo. D. A pessoa transgênero tem direito subjetivo à alteração do prenome da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico, desde que acompanhada por declaração escrita de sua vontade por laudo psicológico ou psiquiátrico, por se tratar de direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. O erro desse item aqui é que não se exige o lado psiquiátrico, né? Psicológico psiquiátrico, não se exige, tá? Basta a autodeclaração da pessoa, pode ser por via administrativa ou judicial. Isso que foi decidido pelo Supremo, tá? Então é bom também você dar uma olhada nos julgados do Supremo que falam sobre orientação sexual e identidade de gênero, sobre povos indígenas, né? Porque na nossa aula aqui, que é apenas sobre noções, né? Não dá para falar sobre todas essas coisas. Mas julgados do Supremo relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, assim como os povos indígenas, também são interessantes aqui para essa disciplina. Tá? Letra E. Ao estabelecer que as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais a interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a compreensão biomédica da deficiência, o que requer a consideração da classificação internacional de funcionalidade em cada caso. É errado, né? Na verdade, o direito brasileiro adotou o sistema biopsicossocial de deficiência, né? Uma noção biopsicossocial que tem a ver com interação com as barreiras sociais, né? E não o conceito biomédico de deficiência, por isso a letra E está errada. Então, certo aqui, galera, é a letra B, tá bom? Então é isso, chegamos ao final da nossa aula sobre noções do direito da antidiscriminação, espero que vocês tenham gostado, né? Que eu esteja aqui abrindo portas para vocês se aprofundarem, estudarem mais esse tema que é muito interessante, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.